A paz do Senhor, igreja. Eu convido a todos a se colocarem em pé. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a Orquestra Promessista, o hino Amor no Lar, do HBJ 491. Enquanto a orquestra se prepara, nós aqui à frente faremos uma oração. Em nome de Jesus, iniciamos este culto cantando o hino Amor no Lar.
Salmos, capítulo 19, dos versículos 1 até o 8. 1 até o 8. Quem tiver suas Bíblias, mas faremos a leitura ali na projeção, todas uma versão só. A palavra do nosso Deus diz assim, Salmos 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Diante dessa palavra, vamos todos de joelhos dobrados, orarmos ao Senhor em favor deste culto. Oremos ao Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. Vamos aproveitar este momento único que o Senhor nos concedeu e nos permitiu estarmos aqui. A palavra que nós lemos nessa noite declara, a grandeza do nosso Deus. E o Senhor se revela a nós através da natureza e através das Escrituras Sagradas. Foi o que nós lemos, Então, um dia faz a declaração ao outro dia. E eu falo assim, quando nós abrimos nossos olhos todos os dias e agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. E este culto que nós estamos aqui nessa noite é permissão do nosso Deus. Então, vamos adorá-lo e engrandecê-lo. A você que nos visita nessa noite, engrandeça, adore a Ele conosco. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, tá? Nós agradecemos também a presença do pastor Osmar, que trará a mensagem essa noite, superintendente da Convenção Noroeste Paulista. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Que o Senhor use essa noite para falar conosco, Nós agradecemos a sua presença e ter aceito o convite, Que Deus abençoe também o seu retorno, tá? E para continuarmos o culto de louvor dessa noite, a palavra está, a oportunidade com o Levi, que é o ministro dessa noite. Paz do Senhor, igreja. Amém. Queremos dar um grupo de louvor, para estar vindo à frente. Nós estaremos louvando juntamente com a Orquestra Progressista.
E não somente nós, e não somente a orquestra, mas toda a igreja, neste momento, se sinta na liberdade de adorar o nosso Deus, com a sua voz, com as suas mãos erguidas aos céus, e com o seu coração contrito e desejoso de engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, pois nós só temos motivos a agradecer por todas as bênçãos que Ele continua fazendo e faz em nossas vidas.
Grandes irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos cantar o louvor meia-noite. E esse louvor fala que Deus ele voltará. E na Bíblia fala que Deus, a gente nunca sabe quando Deus vai voltar, porque ele vai vir como um ladrão. E quando o ladrão vem, a gente nunca vai saber quando ele vai, que hora que ele vai ir. Mas eu tenho certeza que Deus, um dia ele vai vir. Eu tenho certeza. Então, irmãos, eu te convido a louvar a Deus. Toda força, com todo ânimo, com todo louvor. Vamos cantar aí. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quando é o dia e a hora, quem saberá? Meus anjos fazendo o Filho, somente o Pai. Não vigiar e orar, todos ouvirá o grito resmungor dos olhos fontes. Todos ouvirá o grito, todos seu encontro, todos seu encontro. Toda meia-noite chegará, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. E o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quando é o dia e a hora, quem saberá? Meus anjos fazem o Filho, somente o Pai. Não vigiar e orar, todos ouvirá o grito resmungor dos olhos montes. Todos ouvirá o grito, todo seu encontro, todo seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Oi, irmãos, vamos todos de pé, orar e agradecer por essa oportunidade. Senhor Jesus, nós vemos diante de Ti louvar e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, Jesus.
obrigado, Senhor, porque nós saímos dos nossos lares nessa noite, cheio de vida, de saúde e sustentado pela sua graça e pela sua misericórdia. Senhor, abençoe cada dizimista desta noite, cada ofertante, Senhor. Se estamos ofertando, Senhor, se estamos dizimando, é porque o Senhor tem nos dado condição, é porque o Senhor tem provido nas nossas vidas todos os dias, tem cuidado, tem nos livrado, tem nos dado o emprego, Senhor Jesus, o ânimo, e nós somos infinitamente gratos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aquele Deus que não pode ofertar nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor conhece, Senhor, as suas necessidades, que o Senhor possa abrir portas, Senhor Jesus, e que no próximo momento também eles possam ofertar com o coração cheio de gratidão. Senhor, aqueles que estarão administrando esses recursos, Deus, que sejam direcionados, que tenham sabedoria, Senhor Jesus, para que esses recursos sejam empregados na manutenção da Tua obra e para levar a palavra de salvação, Deus, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
convidar a se colocar de pé, estamos louvando com mais um louvor dessa mensagem do pastor Osmar. Lá em Mateus 14, nós vemos uma história que acontece com os discípulos. E geralmente quando se inicia esse louvor que nós iremos cantar aqui agora, geralmente se fala muito dos feitos que Jesus fez, os milagres grandiosos, as coisas extraordinárias que ele fez. E antes de Mateus 14, ele tinha feito algo extraordinário ali no meio da multidão. Ele havia multiplicado os pães e os peixes. Os discípulos viram o milagre de Deus, viram a multidão sendo alimentada. E logo em seguida da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fala para os discípulos pegarem um barco e atravessarem o mar, que ele iria logo depois. Os discípulos, eles não eram iniciantes ali naquele momento. Eles tinham acabado de ver o milagre de Jesus. Tinham acabado de ver os pães se multiplicarem, os peixes se multiplicarem. Eles já conheciam Jesus e os milagres que ele tinha feito. Mas uma coisa é nós vermos Deus agir. E outra coisa é nós conhecermos o poder dele de forma pessoal. E ali naquele momento, aquela tempestade e aqueles discípulos naquele barco não foram por acaso. Porque durante a travessia daqueles discípulos, uma tempestade acontece e o mar se embravece, ventos e chuva. E os discípulos, eles têm medo. Imagina naquela noite, naquela solidão, naquele escuro e uma tempestade acontecendo. E às vezes isso também acontece conosco. Deus nos permite, Jesus nos permite que possamos passar por algumas coisas para que nós possamos sair da teoria, para que nós possamos sair apenas daquilo que nós vemos, para que possamos ter uma experiência pessoal do poder de Deus agindo na nossa vida. Não apenas pelas coisas grandiosas, mas na intimidade com Ele. Porque o poder dele, ele está disponível não somente para as coisas extraordinárias, mas no nosso dia a dia, na nossa intimidade com Deus. E os discípulos, eles precisavam daquilo. Eles precisavam ver o poder de Jesus Cristo agindo na vida deles também. Não somente no meio da multidão, não somente com os coxos, não somente com os enfermos, não somente com os cegos, mas o poder de Cristo Jesus precisava alcançar também a vida daqueles discípulos através de uma experiência que eles tinham que ter junto com o Mestre. E às vezes o que nós precisamos é exatamente isso. Nós precisamos sentir Jesus, nós precisamos ver que o poder dele está disponível. Às vezes ele deixa nós passarmos por provações para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele tem poder. E que poder não é somente na igreja, não é somente na congregação, mas é na nossa vida, na nossa necessidade, no nosso pessoal. Porque é isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer que nós possamos ter às vezes alguns ventos contrários, para que nós possamos ter uma experiência real, individual e coletiva também do poder dele, porque ele tem poder e há poder no nome dele em todas as nossas coisas, todas as nossas vidas, naquilo que vamos fazer, que Jesus tem poder.
Deus permaneça conosco neste lugar, irmãos. Como é bom a gente louvar o Senhor, né? Há poder no nome de Jesus. E ao ouvir sobre o nome de Jesus, todos te ouvem. Gente, olha que coisa linda. Dentre todas as frases que nós proferimos, feche seus olhos, levante a sua mão e louve o Senhor, glorifique a Ele. Pai, te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Nós te damos, Senhor, por estar neste lugar, Senhor. Tu chegou antes de todos nós. Quando aqui chegamos, tu já estava aqui para esperar, para guardar o nosso louvor. Tu estava trazendo a gente lá de casa, Senhor. Tu buscou a gente. O teu Espírito Santo nos motivou lá na nossa casa para a gente vir para o culto hoje, Senhor. E tu já estava aqui nos aguardando para te louvar, para te exaltar, para te bendizer. Porque tu és o nosso Deus. Deus acima de todas as coisas. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, enche este lugar com o poder da tua glória, Senhor. E todos nós sintamos a tua presença neste lugar. E ao sairmos, possamos sair testemunhando que tivemos um encontro contigo, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aqui viemos, Pai, para te louvar, para te adorar, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Glorificado és tu, Senhor. Abra sua Bíblia. A carta aos Gálatas, no capítulo 5. Eu quero ler o versículo de número 13. Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Diz assim: nós temos a projeção? Temos. Vou facilitar para nós aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Fique à vontade, pode se sentar. Eu louvo a Deus pela oportunidade que me dá para estar com vocês aqui, junto com a minha esposa, Débora. Deus nos dá essa bênção de chegarmos até aqui. Quero agradecer ao pastor Silvio pelo convite. Uma bênção, pastor. Muito obrigado, viu? Me sinto honrado de trazer uma reflexão aqui junto com vocês, exatamente no encerramento do mês da família. Uma responsabilidade muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque pudemos chegar aqui em paz e chegamos guardados pelo poder do Senhor Jesus. A vida na nossa convenção regional é corrida como aqui também, é normal isso, né? Mas o Senhor tem nos dado assim muitas bênçãos. As lutas, elas vêm mesmo. O Senhor nunca prometeu o céu aqui na terra. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus tem dado vitória para o seu povo também lá na nossa convenção, e especialmente nas nossas igrejas em Jales. Também temos 2 igrejas lá. E no meu campo de trabalho, além da responsabilidade da convenção regional, a gente tem 2 congregações, uma cidadezinha chamada Pontalina e outra cidadezinha chamada Popolina. A gente serve a Deus lá junto com esses irmãos. Estar com vocês aqui é um prazer muito grande. Rever boa parte dos irmãos, conhecer outros que a gente não conhecia, é um presente de Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Me sinto de fato honrado e agradecido a Deus por essa oportunidade. A gente vai refletir um pouco na palavra de Deus. O apóstolo
apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, né, que nós fomos chamados. Você se sente chamado por Deus? Amém? Você foi chamado por Deus. Primeiro até para estar aqui num culto como esse. Sozinho a gente não teria chegado mesmo, né? Aí ele falou assim, mas ele nos chamou para a liberdade. Vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus nos chamou para a liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí o apóstolo ele vai orientar os irmãos, vai dizer assim, então não useis essa liberdade para dar lugar à carne. Tem muita gente que pensa que a liberdade dada por Deus é para fazer o que quer, não dê lugar à carne. Mas ele fala assim, mas sirvam uns aos outros pelo amor. Então ele nos chama para uma liberdade, mas uma liberdade que nos traz o compromisso de serviço, de ajudar o outro, a necessidade do outro, de verificar o que o outro precisa e a gente suprir, na medida das nossas condições, suprir a necessidade do outro. E aí, a gente volta um pouco nesse texto lá no final da nossa reflexão, mas como se trata de família e o ponto principal é que a gente servir uns aos outros a partir da nossa casa, e é bom que a gente diga o seguinte: Deus tem uma missão aqui na terra. A missão dele é salvar vidas, é resgatar vidas das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. A missão de Deus, e os Espíritos Sagrados vão mostrar para a gente que o prazer do Senhor é que todos se salvem. Todos se salvem. Então, essa missão de salvação, ele delega para a sua igreja, ele delega para o seu povo, delega para os seus filhos. Se nós fomos chamados para cumprir essa missão de Deus, que ele delega a nós. E é um grande prazer você cumprir a missão de Deus aqui na terra. Uma bênção. Mas nós vamos observar, de acordo com os ensinamentos bíblicos, de que essa missão ela precisa começar dentro da nossa casa. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Porque não resolve você fazer tudo lá fora. Como você é dentro da sua casa? E aí eu vou confessar aqui para vocês o seguinte, além da responsabilidade de falar com vocês sobre família, sobre casa, sobre missão, eu ainda tenho aqui essa honra, óbvio, como já disse, mas também eu tenho que tomar um cuidado aqui, um cuidado muito grande, porque a minha esposa está aqui presente. A Débora está aqui e na história nossa de ministério, ela já me ameaçou. Quando eu falar de família, encontro de casais, cultos, ela disse assim, se você falar alguma coisa que você não vive em casa, eu vou levantar e falar para todo mundo, ele está ensinando aí, mas ele não vive. Então a minha responsabilidade ela aumenta aqui, porque minha esposa está aqui hoje. Então eu tenho que falar aqui algumas coisas que eu vivo, e não é fácil isso. Porque quando você olha para a orientação da palavra, saber não é difícil você saber. Agora você colocar em prática, esse se torna um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Então, esse desafio de nós vivermos os princípios bíblicos cristãos, ele é de fato desafiador para a nossa vida. E assim sendo, eu quero convidar vocês, se quiserem, ou podemos até prosseguir, não sei como nós estamos aí, se nós temos condição de projeção, a gente vai para o livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a
partir do versículo 9, mais precisamente do 9 ao 12. E aí é um texto muito usado em casamento. Nós, pastores, utilizamos muito esse texto aqui em casamento. E aí eu entendi assim, ser muito importante a gente mergulhar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade nesse texto, para a gente compreender algumas coisas que nos ajuda a servir, a entender melhor o serviço em casa, a cumprir essa missão dentro da nossa própria casa primeiro. Então, o texto vai dizer assim para nós: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu creio que todos nós já ouvimos esse texto, já ouvimos essa palavra. O contexto em si, Salomão, ele está trazendo uma orientação e ele chega à conclusão de que no mundo tudo é vaidade. Mas de repente ele faz uma pausa para dar um conselho que eu julgo ser muito importante entre os milhares de conselhos que nós encontramos na palavra. Mas ele dá um tempo para trazer um conselho e mostrar para nós, Igreja de Cristo Jesus, filhos de Deus, que tentar caminhar, tentar viver a vida sozinho é mais difícil. É melhor nós estarmos acompanhados. E aí é o seguinte: nós vivemos um tempo em que está acontecendo um distanciamento da família. Eu não sei como vocês estão aqui, né? Mas eu creio que não é diferente, porque com esse mundo globalizado é muito difícil as coisas acontecerem num lugar e não estão acontecendo em outro, especialmente no que diz a sociedade. Mas nós estamos tendo uma dificuldade do encontro de famílias. Parece assim que a gente só deixa para se encontrar o dia que morre um, né? O dia que morre alguém da família, esse dia todo mundo, e todo mundo tem a mesma frase, todos têm a mesma frase: a gente precisa parar de encontrar em velório, a gente precisa marcar um momento, uma festa, um almoço para depois se encontrar. Acontece isso aqui ou não? O que aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão, por favor, para me ajudar, pelo amor de Deus. Isso, aí. Nós estamos tendo um distanciamento. Eu vou falar uma coisa aqui para uma geração aqui, com certeza eles nem sabem talvez o que é isso, mas eu vou falar aqui, né? A gente já não faz mais pamonha junto. Quem já reuniu família para fazer pamonha? Vamos lá, agora melhorou. Reuniu os avós, os tios, as tias, os primos. Eu me lembro assim, lá no sítio, a gente escolheu um sítio qualquer, lá onde tinha um milho, um grupo já ia para a roça para colher o milho, o outro já ficava preparando o ralo, preparando o tacho, preparando a lenha para poder botar o fogo, outro. É interessante, nós passávamos o dia envolvido, e alguém ia preparar o almoço para todo mundo, e nós chegávamos lá pelas 2, 3 horas da tarde, todo mundo em volta do tacho, esperando a pamonha sair. E ali havia uma troca de valores, uma troca de informações, havia um momento afetivo, e nós tínhamos a nossa família, nós tínhamos referência dentro da nossa família. Não faz muito tempo, uma das minhas filhas, estudando numa escola, ela nos primeiros dias de aula, ela chegou em casa e disse assim: pai, é o seguinte, tem uma menina lá na minha sala, eu estou achando que ela é minha prima, ela é da nossa família. Quem é? Aí ela começou a falar as características da menina e tal, falou o nome e tal, fomos descobrir, era de fato
era a filha de um primo primeiro meu. E a minha filha não conhecia. Percebam vocês que esse distanciamento ele está acontecendo nesses últimos dias, quando nós temos redes sociais que parece que vai nos aproximar e na verdade não nos aproxima, parece que está nos distanciando cada vez mais. A tecnologia ela está sendo utilizada e ela é bênção na nossa vida, a gente não pode negar, mas ela está distanciando nós. Eu me lembro bem, alguns de vocês aqui conheceu, minha mãe está aqui, né? Conheceu também meu pai, viajou muito com o caminhão pelo Brasil afora, passou aqui em Rondonópolis. Quantas vezes congregou na igreja aqui, meu pai? Né? O diácono José Pedro, né? Depois o presbítero José Pedro. E eu me lembro, a gente era criança, não faz tanto tempo, porque eu sou jovem ainda, né? Mas eu me lembro quando criança, meu pai saía de viagem e a minha mãe chamava a gente, nós os 5 irmãos, a gente dava as mãos, a gente orava pelo meu pai que tinha saído de viagem. E todos os dias a mãe nos chamava para a gente se unir em oração, porque ia viajar, ficava 15, 20, 30 dias, a gente só ia ter notícia na hora que voltava, porque não tinha contato nenhum. Naquele tempo não tinha contato, não tinha celular. Agora hoje o que acontece? Saiu de viagem, 15 minutos depois, aí, onde você está? Está em tal lugar. Não precisa nem orar mais, dá para saber que está tudo bem. Então a tecnologia ela acaba distanciando a gente, e a gente vai criando uma vida solo. A gente acha que em determinados momentos a gente pensa até que é autossuficiente, mas a palavra de Deus ela traz para nós uma orientação, ela nos lembra que Deus não nos chamou para a gente viver uma fé isolada. O mundo sim está sendo marcado pelo individualismo, mas o Senhor nos ensina o valor da gente andar juntos, o valor da gente ajudar um ao outro, o valor da gente estar unidos, não somente nos momentos que são de festas ou de velórios, mas termos uma vida em união. Porque o cristão ele é forte não porque acha que é autossuficiente. O cristão ele se torna forte quando ele aprende a andar junto com os outros, a andar em comunidade, a andar em comunhão uns com os outros, especialmente com a própria família. Veja vocês que eu estou utilizando aqui exemplos que eu faço parte disso. Essa palavra ela fala primeiro comigo, por isso o texto vai falar. Por favor, vamos projetar novamente, acabou o versículo 9, Eclesiastes 4, versículo 9. Olha só, ele fala: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. A palavra que mais define esse versículo é cooperação. Cooperação. 2 pessoas trabalhando juntas produzem mais do que um isolado. O esforço, quando ele é compartilhado, ele traz melhores resultados, sem dúvida nenhuma. E aí, eu vou falar uma coisa aqui mais uma vez. Talvez muitos de vocês podem discordar de mim, mas eu vou aqui na direção da palavra. Eu vou na direção da palavra. A gente está vivendo um tempo tão individualista que é comum nas famílias, cada um tem as suas economias. Então cada um tem o seu salário, cada um administra como quer e compartilha algumas despesas. Tem algum que vai pagar um pouco mais de alguma coisa e tal. Você entra num acordo e acaba vivendo cada um com a sua economia. Lá na minha casa a gente aprendeu a viver diferente, porque se eu tenho 2.000 na minha conta e a Débora tem 3.000 na conta dela, sempre a conta dela tem mais, viu, gente? Se eu tenho 2.000 na minha conta e na conta dela tem 3.000, sabe quanto nós temos? Nós temos 5.000. Se Deus me deu uma bênção, deu um carro, e Deus deu uma bênção para ela e ela tem outro carro,
Então na nossa casa nós temos o quê? 2 carros. Não é o meu carro, é o nosso carro. O carro dela não é o carro dela, é o nosso carro. Porque nós somos juntos. Nós somos juntos. Eu estou falando que isso vai na contramão porque a gente está vivendo hoje tantas situações em que as economias elas são separadas. Enquanto que a gente deveria ter uma conta só. Fala, mas pastor, na nossa casa é diferente, tudo bem, mas vive em paz, pelo amor de Deus. Eu aprendi uma coisa, quando acaba o meu dinheiro, de repente eu tenho alguma coisa para pagar, acabou ali, eu estou vendo que na minha conta, meu saldo já está indo para 0 já, mas eu sei que na conta dela eu estou tranquilo, porque eu sei que ela está junto comigo. Isso acontece também vice-versa. As coisas de repente podem ir difícil para ela, de repente tem um mês, ela está na correria, está lá tendo as coisas mais para pagar, mas nós estamos juntos. E é interessante, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês: quem gasta mais na casa, o homem ou a mulher? Quem gasta mais, o homem ou a mulher? Eu estou falando de coisas pessoais, tá? Vamos pensar de coisas pessoais, porque a despesa da casa é normal, né? Mas quem que gasta mais? É o homem? O homem ou a mulher? Às vezes eu brinco com a Débora, é o seguinte, eu não sei porque. Desculpa, Débora, eu vou te expor porque agora não tem jeito. Eu não sei porque tantos pares de sapatos e sandálias. Aí eu tenho um número que eu uso que é para exagero, né? As mulheres usam 1000, né? Já falei 1000 vezes. Já falei 10.000 vezes, não falou nada. Eu tenho um número que eu uso, o meu é 49. Eu falei, olha, ela tem 49 pares de sapatos. E são sapatos, sandália e tudo, e tênis, não sei o que, chinelo, 49. Parece só centopeia. Eu também tenho. Uns 9 eu tenho. Mas dá a impressão sempre que a mulher gasta mais, mas quem falou que é o homem tem razão, sabe por quê? A mulher compra vários pares de sapatos e outras coisas mais, só que é tudo baratinho. O homem vai lá, compra logo um molinete. Aí ele não se contenta com o molinete e fala, não, eu quero um barco. Mas o barco não anda sozinho, tem que ter uma carretinha. Aí não é só a carretinha, tem que ter um motor. Aí o de 15 não dá, então vamos comprar logo o de 40. Aqui acontece isso ou não? Só lá na nossa região, né? Aqui não acontece isso. Quem tem barco aí? Vamos ver. Tem? Ninguém tem? Eu não acredito, com tanto rio aqui perto. Quem tem molinete aí? Levanta a mão, velho. Ah, tem, molinete tem. Ah, isso. Eu nem sei quanto custa um molinete bom hoje. Mas é bem mais caro do que um par de sandálias. Com certeza. Então, quando a gente vive junto, quando a gente vive, está unido, tá bom. Olha, nós estamos juntos. Segundo o texto estabelecido aqui na palavra pelo sábio Salomão, essa unidade, ela não deve ser apenas na produtividade material, mas ela precisa ser também no apoio mútuo, no apoio do dia a dia. E isso é desafiador. É muito desafiador. A gente precisa viver juntos. Deus está nos dando a bênção. Aliás, eu vou fazer menção aqui. A diaconisa Odete do Batista está completando 46 anos de casados. 46 anos de casado. Foi essa semana. É hoje? É hoje. Hoje. 46 anos de casados. E eu e Débora vamos fazer 44 anos de casados. Estão 2 anos aí próximos. Mas hoje eu falo que uma vida a 2 assim é um testemunho. É um testemunho para a gente chegar nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Nós temos que tomar um cuidado com a rejeição dentro de casa. A rejeição, de repente, ou a predileção também é um problema. Em casa,
falar, minha mãe está aí, hoje eu estou em casa, estou totalmente em casa, a minha mãe está aqui também, meu Deus do céu. É que os meus irmãos falam que lá em casa tem um filho predileto. Quem? Toda casa tem? Tem um filho predileto? Lá na nossa família, todo mundo fala que a mãe tem um filho predileto. É certo que quando eu não estou com o almoço, ela guarda o melhor pedaço do frango para mim. É sério, mas eu sempre acho que é meu irmão Osmair. Mas os irmãos falam que sou eu que sou o predileto. Ok, a predileção, talvez aí toda a família vai ter, né? O pastor Silvio não discorda, porque pode ter mesmo, né? Só que tem uma coisa, a gente tem que tomar mais cuidado talvez com a rejeição. E aí eu tenho uma experiência para contar para vocês de uma família. Eles se casaram e quando houve o casamento, o marido trouxe o filho de uma relação que ele teve na história solteiro dele, nasceu um filho e ele trouxe o filho para o casamento. Então ele casou e trouxe o filho. O tempo foi passando, houve uma rejeição por esse filho. Foi rejeitado esse filho. Por quê? Porque nasceu um outro filho. Quando nasceu outro filho, o filho primeiro foi rejeitado. E ele foi abandonado, mandado para voltar para outra família. E aí a família ficou só com esse filho, entre aspas, legítimo. Só que esse filho precisou de um transplante de medula óssea. E sabe quem tinha medula compatível? O que foi rejeitado. O que foi rejeitado. Eu estou falando de realidade, gente. Estou falando de fato. Então a rejeição ela é muito perigosa. Por isso que a palavra vai ensinar a nós. Olha, vamos caminhar juntos. Vamos viver juntos. Deus não criou o ser humano para o isolamento. Ele não criou o ser humano para o isolamento. Ele criou para que haja uma cooperação, haja uma cultura de ajuda dentro de casa, pois pode ser que não vá bem para alguém e naturalmente vai precisar da cooperação do outro, e o limite dessa cooperação só Deus sabe onde isso pode chegar. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, nós sabemos aqui e agora. É por isso que a palavra fala: se una com a sua família, esteja junto com os seus. A vida do lar não pode ser feita para ser vivida sozinho. Pessoas isoladas são mais fracas. Por quê? Olha o versículo 10. Olha só o versículo 10. Porque se um cair, o que acontece? O outro levanta. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Existiu um pensador chamado Kipling. Ele disse o seguinte: toda corrida ela é ganha pelo próprio sujeito que corre, não pelas pernas de outro. Toda corrida é ganha pelo sujeito que corre e não pelas pernas do outro. Esse Kipling, ele foi um autor renomado, poeta britânico, embora tenha nascido na Índia, mas ele fez uma afirmação, mas essa afirmação ela é questionável, a meu ver, porque mesmo nas corridas a gente já viu algumas experiências de alguém que caiu e foi ajudado por outra pessoa. E ok, ganhou com as próprias pernas, mas ajudado por outro. E aí nós temos algumas experiências de Olimpíadas, vocês assistem, tem as informações. Teve uma maratona de Boston e um brasileiro pode ajudar o outro que caiu. Ele abriu mão do recorde que ele ia bater para poder ajudar um maratonista norte-americano que havia caído, estava exausto, ele não conseguia se levantar. E aí o brasileiro foi lá e ajudou ele a levantar para poder chegar até o final.
E o detalhe é que essa fala de Kiki, ela acaba sendo vivida por muita gente, achando o seguinte, que eu sou autossuficiente, que eu vou conseguir chegar sozinho, que eu consigo alcançar as minhas metas, que eu consigo realizar os meus projetos sozinhos. Mas a palavra ensina, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aqui aparece o valor do suporte quando alguém passa num momento de fraqueza, numa hora de fraqueza. E assim eu digo, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair. Qualquer um de nós. Eu aproveito esse momento assim de coração mesmo. A gente está num momento muito espiritual aqui. Eu falei já com o pastor Silvio, e a gente acompanhou o sofrimento do Diácono Batista, precisando da cirurgia das pernas dele, e a gente sabe a importância da oração desta igreja, a importância do apoio do pastor, dos irmãos que se uniram em favor para que pudesse sair a cirurgia dele. Graças a Deus está lá em recuperação agora da primeira cirurgia, já não está sentindo mais nada. Gente, Deus opera a bênção quando há uma cooperação entre nós. Deus realiza o milagre a partir do momento em que nós estamos juntos num só propósito. Se um cair, o outro ajuda a levantar. E imagina a nossa vida espiritual, o quanto é importante aquele dia que você está triste, aquele dia que você está desanimado, às vezes até frustrado por alguma situação, e chega o irmão dentro da sua casa, bate palma, chega lá, você abre a porta, o irmão fala assim: olha, Deus mandou eu vir aqui para orar com você, eu vim aqui para orar com você. E aquela oração, irmão, você nunca mais vai esquecer, porque Deus vai operar um milagre através da vida daquele irmão, na sua vida. É bênção de Deus. É claro que eu já estou falando de uma família maior, que é a família cristã, a família de Deus aqui na terra. Todos nós somos sujeitos a uma frustração, a um desânimo, a um diagnóstico médico terrível. Minha esposa está aqui, olha, diagnóstico de câncer de mama, os mais terríveis. Você não tem tempo para contar o testemunho, o que Deus fez, como que Deus cuidou, mas Deus levantou. É um diagnóstico terrível, mas Deus levantou um exército de pessoas orando para ela, orando por nós que vivemos a situação que vivemos, um abalo emocional só na notícia de que tem que fazer uma biópsia. Chegou a notícia, tem que fazer uma biópsia, já tira o chão. É assim que funciona. Mas quando a igreja está junto, quando a nossa família está junto conosco, em oração, está apoiando, você está caído, mas chega alguém lá, te dá a mão, fala: não, vamos levantar, você não está sozinho, nós estamos com você. Glória a Deus, glória a Deus. Uma crise emocional, depressão, ansiedade, pânico, hoje tem tantas coisas aí. Nós precisamos ajudar uns aos outros, porque a palavra fala, olha só, ai daquele que estiver só, mas, olha lá, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só. Não, sozinho não dá. Nós precisamos estar juntos. O Talmud é um lugar, um livro onde se reúne todas as decisões importantes do povo judeu. E lá tem um ditado que ele diz o seguinte: que um homem sem a sua companheira é como a mão esquerda sem a mão direita. Um homem sem a sua companheira é como a mão esquerda sem a mão direita. Eu acho interessante que começa pela esquerda, porque acho que a maioria das pessoas são destras, né? Então não são canhotas. Então um homem sem a companheira é como uma mão esquerda sem a mão direita. E eu vou falar uma coisa para vocês, meu Deus, o quanto que eu louvo a Deus pela minha esposa, por me suportar 44 anos, gente, não é fácil. Mas o que seria de mim se eu estivesse sozinho? Pensa você que está com a sua esposa aí do teu lado, e
Pense como seria a sua vida se não fosse ela. Pode ser que vocês brigaram hoje, brigaram essa semana, vieram para cá meio que brigado, mas Deus fala. Vocês creem no Deus que fala? Amém? Porque eu creio nesse Deus que fala. E Ele fala para nós. Olha só a orientação do Senhor. Ele fala: onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, estou eu no meio deles. Para mim, o Senhor Ele falou assim na nossa união, sem dúvida não como igreja, mas para mim que começa dentro de casa, onde 2 estiverem reunidos. Então, meu irmão, minha irmã, antes de sair de casa e ir para o trabalho, dobre os joelhos 2 juntos e fale com Deus. Ora, Senhor. Estejam juntos em todas as situações. Estejam juntos. Todos nós precisamos de pessoas que nos levantem. Todos nós precisamos de pessoas que nos deem a mão. Nós já estamos quase concluindo. O versículo 11: também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E na relação de matrimônio, de fato, 2 pessoas deitadas na mesma cama se mantêm aquecidas. Sem dúvida nenhuma, o casal deitado gera calor, mas uma pessoa deitada sozinha fica fria. O texto usa essa imagem, uma imagem prática da vida de um casal: deitar junto, dormir juntos, para se aquecer. Mas essa imagem vai mostrar cuidado e proteção um com o outro. O cuidado e a proteção. A ideia do calor não é somente a questão de um aquecer o outro e ali gerar um calor entre as 2 pessoas dentro de uma relação humana, mas essa ideia do calor também pode ser aquele calor afetivo. A gente se sente aquecido. Eu cheguei aqui, um dos irmãos me abraçou ali e disse assim: e aí, você veio que sentiu o calor de Rondonópolis? E eu falei: sabe, o calor de Rondonópolis aqui está tudo certo, ele já conhece, mas o que mais me atrai aqui é o calor humano. Porque é muito bom estar com vocês, gente. É muito bom, mesmo aqueles que a gente não conhece. Se a gente começar a conversar, daqui a pouco a gente já está em amigo com o outro. Nós temos algo que nos une, e esse algo se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos aqui pela causa do Evangelho. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus, um Deus que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário por cada um de nós. É por isso que a palavra, ela vai falar para nós: se alguém quiser prevalecer contra os 2 resistirão, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, ou não se quebra tão depressa. Essa terceira dobra tem vários comentários, alguns chegam até a falar: mas é a dobra dos filhos. Mas o maior comentário, que para mim é o que mais traz segurança para nós, é que essa terceira dobra se chama Jesus Cristo no lar, Jesus Cristo no relacionamento, Jesus Cristo na família. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A união, óbvio, ela produz mais resistência diante dos ataques. Um sozinho é mais vulnerável, 2 resiste melhor, mas 3 formam uma estrutura que ela se torna uma estrutura inabalável, porque essa terceira dobra é a terceira dobra é a presença do Senhor Jesus Cristo no lar e na família. O que seria de nós se não fosse a presença de Cristo na nossa família? Eu ouvi uma ministração de um cantor gospel, e ele diz o seguinte, ele diz assim: o que seria da minha vida se não fosse Jesus? Que conversa eu teria à roda da mesa junto com meus filhos? Eu ia falar sobre quem? A quem eu iria recorrer às 2, às 3 da madrugada, quando meu filho está febril? Eu não tenho uma farmácia aberta, e eu não tenho um contato com o médico, e eu preciso de uma solução. Com quem que eu iria falar? Com quem eu iria falar diante de um diagnóstico que a ciência chega e fala: não tem mais jeito? A quem eu iria recorrer se não fosse Jesus? Gente,
nós temos Jesus Cristo. Morreu na cruz, entregou a sua vida lá na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Eu continuo servindo ao Senhor Jesus. Eu não me esqueço disso. Vou voltar a falar aqui. O mundo tiveram seus líderes políticos, líderes religiosos. O mundo teve Hitler, Mussolini. O mundo teve cientistas, Einstein e outros mais. O mundo religioso teve seus líderes, Maomé, Buda. Interessante. Todos estes foram sepultados. Morreram um dia, deixaram de viver e foram sepultados. E os restos mortais deles estão lá onde eles foram sepultados. Eu sirvo a Cristo Jesus, que também um dia morreu. E ele também foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o túmulo está vazio. E Jesus Cristo está vivo. Vivo para me abençoar, para me proteger todos os dias. É por isso que o cordão de 10 trovas, ele não pode, ele não falha, ele é super resistente, porque ele tem a presença de Cristo no nosso lar, na nossa família. Por isso que nós não podemos deixar a igreja, deixar os caminhos do Senhor. Nós não podemos deixar de viver o Evangelho, colocar em prática o Evangelho. E cada dia, nós saímos de manhã para o nosso trabalho e dizemos: Senhor Jesus, vamos comigo aqui, Senhor. Vamos comigo, eu preciso do Senhor. Mas quando chegar a noite, obrigado, Senhor Jesus, porque nós passamos um dia muito interessante. Tivemos umas lutas, Senhor, mas Tu nos deu a vitória. Nós Te agradecemos, Pai. Dê-nos uma noite de bênção, dê-nos uma noite de paz e descanso. A palavra vai falar: eu deitei, eu dormi, eu me levantei, porque o Senhor me sustentou. Ou seja, o Senhor é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Como é que nós vamos fazer tudo e deixar essa terceira dobra de lado? Não vai funcionar. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, na permissão do pastor da nossa diretora também, eu gostaria de convidar vocês a por pé, por gentileza. Você foi chamado à liberdade. Cadê os irmãos do louvor, se quiserem vir aqui em frente também? Eu não sei, eu estou me mexendo na programação aqui. Se tiver um louvor aí já, vem aqui à frente, por favor. Os ordenados também. Aliás, antes dos ordenados virem, os consagrados, isso, pastor, vamos fazer uma oração pela família aqui. Os irmãos da música estão vindo aqui já. Gente, pensa um pouquinho, olha, a palavra fala assim para nós: olha, aqui é a casa de Deus. Esse lugar que nós estamos aqui, o Senhor Jesus já estava aqui quando nós chegamos aqui. E Ele quer abençoar a nós. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está o relacionamento com teu esposo, com a tua esposa, com os filhos. Eu não sei. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não sei se você está passando por algum momento difícil, às vezes uma crise financeira, às vezes uma crise de relacionamento, às vezes um diagnóstico, sei lá, tem tantas coisas que nos afligem. No meio de tantas coisas que eu não sei o que está acontecendo, eu sei uma eu tenho certeza disso. Jesus Cristo é dono da bênção, e Ele está conosco aqui neste lugar. E Ele quer abençoar a você que saiu da tua casa e veio para o culto hoje, porque você veio até aqui porque Jesus te trouxe. Você veio até aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você de fato crê nisso, eu gostaria de que as famílias, na medida do possível, se unissem as famílias. Na medida do possível, reunir as suas famílias, os pais, filhos, esposa.
Pense bem quem está com você aí, gente. Olha, essa pessoa ou essas pessoas que estão aí, elas são muito importantes para você. Eu tenho certeza disso, elas são muito importantes para você. Eu tenho certeza que você deseja muito que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Então feche os seus olhos agora e vamos orar uns pelos outros, orar a partir da nossa família. Busca a bênção de Deus, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, agradecidos por tudo que tu tem concedido a nós. Senhor, é um privilégio podermos estar aqui, reunidos para te louvar, para te exaltar. E ao mesmo tempo, Senhor, para te agradecer pela família que tu nos deu. Senhor, quanto que é importante a nossa família, Senhor. Nos ajude, Senhor, a superar os obstáculos, nos ajude, Senhor, a vencer as barreiras. Pai, no nome de Jesus, tu é conhecedor das necessidades de cada um dos teus filhos aqui reunidos. Tu conhece, Pai, tu conhece a vida de cada um de nós que aqui estamos. Tu conhece os nossos desafios, tu conhece, Senhor, as dificuldades que cada um tem enfrentado, os obstáculos que têm se levantado. Tu conhece, Senhor, todas as coisas. Tu és o Deus, Senhor, que pode, tu és o Deus que atua, tu és o Deus que opera de forma extraordinária, Senhor. Apenas uma palavra, Senhor, como nós cantamos, nós te adoramos aqui, Senhor. Apenas uma palavra e mortos ressuscitam, cegos passam a enxergar, Senhor, paralíticos andam, surdos ouvem. Senhor, tu és o nosso Deus. Apenas uma palavra, Senhor, e a tua bênção será derramada segundo a necessidade de cada um dos teus filhos. Foi um mês de oração em favor da família, Senhor. Então, no nome de Jesus, cuida, Senhor, restaura, realiza o teu milagre, Pai, na vida de cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor. Que cada um saia daqui certos, convictos do teu milagre e da tua bênção. Tudo para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. A nossa casa, a nossa família, Senhor, nós colocamos diante do teu altar em oração, Senhor, e buscamos, ó Pai, os teus milagres, buscamos, Pai, a tua intervenção, Senhor, de forma extraordinária, de forma maravilhosa, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Cuida, Pai, cuida, Senhor, de cada um deles, Senhor. Faça eles vitoriosos, abençoados, protegidos e guardados por ti, Senhor, a cada um de nós, porque a nossa vida, Senhor, é para o teu louvor, é para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O grupo vai estar louvando ao Senhor, os consagrados vão vir aqui à frente, se você quiser seguir a oração individualmente ou família, fique à vontade para você sair do seu lugar e vir aqui. A gente quer orar com você. Em nome de Jesus, você pode ficar à vontade. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Oh,
Orar também pelas famílias da semana. Semana nós oramos pelas famílias. No sábado nós oramos aqui com posição de mãos. Então, nessa semana, a família Moura, junto com o pastor Jefferson, a Jéssica e o Guilherme. E a família. Eu, a Rosa, a Luísa e o Augusto César. São essas famílias que vocês estarão orando esta semana. E os pedidos também de oração, estão ali. Vamos orar então pelas pessoas que creem no poder de intercessão da igreja. Maria de Fátima, Maria Silvéria, Cícero, Fátima, José Monteméria, Augusto, as pessoas que querem cura, libertação, Vitor Mateus, Eric, Jefferson, Maria Madalena, Duto, Júlia, perdeu criança, isso? E trabalho, né? Deus abre as portas pelo trabalho. Trabalho é nosso destino. Nós vamos de oração. Nós vamos de joelhos orarmos. E vamos orar aqui pelo pastor Osmar nessa oração. Eles estarão voltando de viagem quando? Mais cedo. Agora que estará voltando também, vem para buscar a mãe. Então, como o pastor disse, vocês viram que está em família mesmo, em casa. Diaconisa Odete, para aquele que não sabe, é irmã dele, tá? Diaconisa Odete. Então, por isso que a gente tem essa ligação com o pastor Osmar de há muito tempo. E é muito grato, o pai dele, ele já tinha grande respeito, admiração por ele. Lembro dos filhos que foi pegar comigo na noite, com a bênção. E todas as lutas que o pastor enfrentou. Fica como família. Disse com a esposa, tratamento com a pessoa, perdeu o pai, luta que foi ali, que na verdade foi instrumento de Deus para estar ali contribuindo. E o pastor, a sua liderança ali, regional, ele nunca parou por nenhuma razão dessas. E a gente sabe que isso é um cuidado de Deus, só pode ser a ação de Deus, porque ele disse, um só diagnóstico já mexe muito com a gente. E toda uma realidade que com certeza tem netos aqui no meio, filhos e tudo mais, como cada um de nós temos, mas Deus é conosco. E a misericórdia também é o Senhor faz com que a gente seja de pé, e que eles sejam direcionados pelo Senhor. É o nosso desejo, a nossa missão em todo o tempo. Todos os joelhos vamos orar nesses pedidos pela vida do nosso querido pastor. Deus possa abençoar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos pelo bem da você. Senhor, obrigado para a tua glória, pela tua adoração. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Senhor, aqui, Senhor, adoração para sempre. Eu vou abençoar, Deus, cada uma dessas pessoas. Hoje, Deus, estamos em intercessão. Programa de família, Senhor. Através da libertação do mundo. Nós acreditamos no poder da tua palavra. Alcança cada um. Deus, uma nova vida. Obrigado, Senhor. Deus,
alguns avisos. Vamos ver se o primeiro é o que eu ia falar, deixa eu ver. É PG dos jovens e adolescentes, amanhã aqui na igreja às 19 horas. Está acontecendo todas as segundas-feiras, né? Nessa quarta-feira, eu queria frisar este aviso. Quarta-feira agora será o culto de agradecimento da diaconisa Juscelia. Ela abriu lá no grupo da igreja para dar os nomes, que depois do culto haverá uma refeição, né? Se eu não me engano, não foi? Só que também abrirá um outro grupo para quinta-feira, né, diaconisa Silvana? Então eu peço que os irmãos se atentem, porque é um grupo, né, para colocar o nome para quarta-feira e um grupo para quinta-feira também. Então, é isso que eu queria que os irmãos se atentassem. Então vai ter um almoço na quinta e uma janta na quarta, né? Então, nós estamos bom, né? Então é isso. Então os irmãos se atentem lá, porque tem um grupo. É uma lista. Eu falei que enfim, então tem um grupo que foi o grupo, a lista, tem que colocar os nomes lá. A lista do culto de quarta-feira e uma lista de quinta-feira, ok? Bom, aí ó, almoço, feijoada promessista do MCA será entregue dia 14 de junho, valor de R$50, 1 litro de feijoada, porção de arroz, porção de farofa. Para mais informações, procure a Valéria. Lembrando que essa feijoada é promessista, né? Noite rosa, né? O encontro de fé, comunhão e louvor e palavra, né? É o tema lá, mulher amada e escolhida por Deus. Então as inscrições também já estão abertas. Mais algum aviso? Não. Então somente esse. Agora foi esclarecida a questão da lista e não o grupo, né? Então tá. Queremos agradecer a todos, a presença de todos os irmãos, principalmente as nossas visitas que estiveram conosco nessa noite. Guilherme, convidado do Elias Júnior, que Deus abençoe você, seu vídeo, volte mais vezes a cultuar conosco, tá? Pastor Osmar, diaconisa Débora, né? Que Deus abençoe, seu retorno também amanhã, né? Tiago, Natália e Cecília, convidados do Felipe. Valesca, convidada da Gisele e do Vinícius. Maria Clara, neta do Roberto. Correto? Deus abençoe vocês. Mais alguns? Não? Deus abençoe a vida de vocês, a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, né? Derramando grandes bênçãos sobre nossas vidas. E eu quero também agradecer aqui em nome da direção de culto a todos os diretores, os líderes que foram nas quartas-feiras do mês de maio. Como o pastor disse, foi o encerramento do mês da família, né? Foi o último culto, né, alusivo à questão das famílias. Nós queremos agradecer a todos os líderes ali que estiveram à frente foram 4 quartas-feiras, também aos presbíteros, né, nos domingos, que trouxeram, né, as mensagens com temas alusivos à família. Eu sei que foi um mês, né, voltado à família, irmãos, mas nós não podemos nos esquecer nunca de orarmos por nossas famílias e a todas as famílias da igreja. Nós vemos aqui que todos os meses, todas as semanas, nós oramos por todas as famílias. A família é um projeto de Deus. Não vamos esquecer de orarmos por elas. Amém? Vamos ficar em pé, seremos despedidos com a bênção apostólica pelo pastor Silvio e suas considerações finais. Só para esclarecer os irmãos, o culto da diaconisa Juscelia é de agradecimento pela vida da Gabriela. Vocês sabem o que passou, a luta que foi um procedimento, né? E eles querem agradecer a Deus. E é necessário considerar ela está querendo que todos participem, né? É aberto a todo mundo. Mas não é fácil fazer uma janta para todo mundo, né? Seja de uma previsão de quantas pessoas estarão. Então
né? Acho que é um kit crente, cada um leva ali um quilo de carne, um refrigerante, por aí uma sobremesa também, e o restante, litro de água, 300 gramas de carne, e uma bebida por família. Aí, se você toma o seu suco, leva o seu suco. Se você come picanha, que não come, pode levar. Espero que tenha sorte de pegar esse pedacinho, né? Mas aí, e a gente, seria importante, podia fazer só lá para os diáconos. Nós estamos abrindo um momento de celebração para que toda a igreja esteja participando. Então, meu irmão, dê o seu nome lá também, né? Vamos prestigiar 300 gramas por pessoa e uma bebida por família. Que Deus abençoe, uma boa semana curtinha, né? Temos um feriado aí, e nesse feriado, então, a gente estará celebrando. Mais uma vez que Deus abençoe, faço questão de te agradecer. A gente tem estudado a palavra de Deus toda segunda-feira, e ele aqui é uma alegria, um prazer te receber. Que Deus abençoe muito a sua vida, que a gente possa continuar estudando a palavra de Deus. É o nosso desejo, a nossa oração. Crie a sua graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.